Olá, tudo bem? Prazer em falar com você, professor Sampaio. Agora nós vamos colocar em prática todos os conceitos que nós estudamos na videoaula anterior. Então falamos do stream, falamos das séries de operações que nós podemos utilizar com stream, como filter, sorted, map, reduce, sum, count, e nós vimos vários códigos de como utilizar isso na prática, perfeito? Então aqui no nosso código Java 8, nós vimos a criação de listas de inteiros e realizamos diversas operações usando esses métodos com essas funcionalidades que o pacote Stream oferece para a gente, né? E com esses recursos que nós podemos utilizar de toda sorte no nosso código. E isso é muito interessante. Só que, na prática, a gente não vai trabalhar com essa lista de inteiros. Pelo menos, a princípio, não é essa a ideia. Então, como é que nós aproveitamos todos os recursos que o Stream oferece para a gente no nosso dia a dia? Trabalhando, por exemplo, com uma coleção de funcionários. Então, é isso que nós vamos fazer aqui no nosso projeto Spring Boot com MongoDB. Lembrando que o MongoDB possui, aqui é uma documentação, tá, do MongoDB, ele possui no seu ambiente essas realizações dessas operações. Então, por exemplo, se eu vier aqui no Mongo e quiser ver uma idade aqui, quem são os registros, as coleções, no caso que tem idade leather less than 30, ou seja, menor que 30, 28, 29, 27, 26, então eu tenho essa minha coleção aqui de documentos. Se eu quiser saber greater than equal, ou seja, maior ou igual a 30, aí eu consigo ver os colaboradores, os funcionários que têm idade maior que 30, maior ou igual que 30. Então eu tenho como no meu ambiente Mongo, NoSQL, fazer esse tipo de consultas, operações. Tem como? Sim, tem. Só que eu quero saber como é que eu faço isso na minha aplicação. A minha aplicação Java, como é que eu crio essas funcionalidades? E nós vamos começar fazendo essa parte prática, o início da nossa parte prática. Vamos criar todos esses métodos na nossa classe funcionário controller. Então o primeiro método que nós vamos fazer é listar cidades funcionários, que irá listar todas as cidades onde estão situados os funcionários. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos adotar como padrão, todo método que a gente for criar, eu crio esse índice, perfeito? Então aqui eu quero listar cidades funcionários. Então vou colocar listar cidades funcionários e o nosso método vai ser listar cidades funcionários. Lembre-se, aqui você não precisa ser um especialista em Spring Boot, o objetivo do treinamento não é esse, como eu falei, eu tenho um treinamento só para quem quer ser especialista em Spring Boot, tá? O objetivo aqui é ensinar como usar as funcionalidades do Java, desde o Java 8 até o Java 20, no nosso código, num projeto real, e resolvi usar a dupla Spring Boot Mongo para fazer esse projeto no mundo real. Perfeito? Então, voltando para cá, primeira coisa, eu defino um mapeamento, já defini um mapeamento, e aqui já está o índice desse mapeamento. Todo o meu projeto sempre vai ter um return e um tipo de return que eu vou querer. No caso aqui, eu vou querer uma lista de string, né? Que eu só quero saber quais são as cidades, perfeito? Então, string, e aqui eu vou ter um objeto cidade. E esse cidades, na verdade, vai ser uma lista de string, perfeito? Cidades. E como é que eu obtenho essa lista de cidades? Então, primeira coisa, eu vou transformar essa minha lista de funcionários, essa coleção, em um stream. É a primeira coisa que eu vou fazer. E depois eu vou fazer um mapeamento, porque eu vou transformar, usando referência de método, eu vou pegar aqui as cidades, perfeito? E vou transformar numa lista para a minha lista de cidades. Aqui é list string. Opa. Ok? Então é isso que eu vou fazer.
aqui no meu código. Deixa eu pegar um documento, mostrar aqui para você. Vamos lá. Uma forma bem didática, para ficar claro o que é que eu estou fazendo aqui. Então, veja o seguinte, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, deixa eu só conectar o aparelho, que não estava conectado. Bem, ok. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para você o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma lista, tá, de funcionários, ok? F1, digamos, que seja o F1, que seja, por exemplo, o Pedro. Deixa eu tirar aqui essa condição. Faz os 10. Que seja a Alice, o F2, que seja o Pedro, e assim por diante, tá? Aqui, digamos que seja a Alice, o F2 seja o Pedro, o F3 seja um outro funcionário aqui, a Laura. Enfim, isso aqui está numa lista de funcionários. Aqui dentro tem objetos do tipo funcionário. Só que eu não quero trabalhar com uma lista de objetos tipo funcionário. Então o que é que eu vou fazer? Vou usar o string para transformar isso aqui nessa coleção de objetos, esse fluxo de dados. E em cima desse fluxo de dados aqui, onde eu tenho funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, eu vou realizar operações. E a operação que eu estou fazendo aqui é uma operação de mapeamento. Ou seja, eu quero mapear o seguinte, eu quero de funcionário pegar apenas a cidade dele, get cidade, e a partir dessa informação montar uma outra lista, que vai ser uma lista chamada cidades. Então essa minha lista chamada cidades, aqui ó, essa lista chamada cidades, após essa condição do map ter sido obedecida, que eu passo através de um lambda. Aqui no caso, ele só quer retornar a cidade, ele não está fazendo nenhum tipo de condição, ele só quer retornar a cidade. E ele vai guardando a cidade aqui, nessa minha lista chamada cidade. E aí eu retorno essa informação. Perfeito? Então é basicamente esse aqui o código. Não tem mistério. Vamos rodar a nossa aplicação? Vamos ver se deu certo, se está funcionando tudo direitinho. Localhost 8080. Está a cidade funcionários. Perfeito. Trouxe aqui as cidades dos funcionários. Perfeito? Então eu vou gravando vídeos pequenos de cada uma dessas funcionalidades. Caso você queira retornar, fica indexado, fica mais fácil para retornar e ver os assuntos. Tá bom? Já vamos para o nosso segundo desafio. Um grande abraço.